Vamos comentar hoje sobre os avanços não tecnológicos da medicina. Medicina é um conjunto de conhecimentos que tem como objetivo promover a saúde, prevenir, curar ou atenuar doenças. Olhando de uma forma macro, o corpo bem macro, podemos pensar na cura pela mecânica, ou quase como engenharia, aonde podemos citar, por exemplo, as leis de atração, as consequências de uma imobilização, de uma sutura, de um corte, de construir e de reconstruir. Dentro desse conceito, foram desenvolvidos uma série de instrumentais cirúrgicos para auxiliar os cirurgiões no manuseio dos tecidos. Veio com a tecnologia a cirurgia por vídeo, as intervenções por hemodinâmica, como por exemplo numa sala híbrida, e finalmente a cirurgia robótica, onde as intervenções, as incisões são mínimas, a precisão é gigantesca, as complicações cirúrgicas bem baixas, e com isso diminui o tempo de hospitalização e a melhor e mais rápida recuperação do paciente. Quando saímos dessa visão mais macro, desse manuseio dos tecidos, e vamos estudar os constituintes do tecido, a gente lembra então que todos os tecidos são formados por células que possuem diversas organelas, como núcleo, ribossomos, lisossomos, e uma série de organelas que principalmente podemos citar o núcleo, aonde temos ali todo o código de DNA. E aí vamos analisar então os avanços tecnológicos da genética. A genética em breve nos dirá qual é a medicação certa para a pessoa certa para cada tipo de doença. Também a genética teremos intervenções em cromossomos que evitará a manifestação de uma síndrome, a manifestação de uma má formação pela manipulação desse cromossomo. Em breve chegaremos nesse avanço tecnológico. E quando pensamos nas células, nessas organelas, lembramos que elas são formadas por uma série de substâncias, principalmente pela membrana, que é uma bicamada fosfolipídica com suas proteínas inseridas, com seus canais e todas as suas organelas, e que toda essa membrana e esses receptores de membrana podem sofrer uma intervenção farmacológica, aonde você vai ter substâncias interagindo com essas substâncias celulares. Isso já é muito antigo. Temos um comprimido de resina de pinheiro que tem propriedade antibacteriana encontrada no navio romano naufragado quase 200 anos antes de Cristo. Mas o avanço tecnológico da indústria farmacêutica hoje consegue não só elaborar medicamentos caríssimos, como também elaborar medicamentos extremamente eficazes para amenizar ou curar uma série de doenças. E quando pensamos nessas substâncias, essas moléculas, que são substâncias compostas de um ou mais átomos, lembrando dos átomos, por exemplo, de carbono, de oxigênio, de hidrogênio e nitrogênio, estamos falando de átomos. E o que a medicina evoluiu já então nesse mundo atômico? Por exemplo, a radioterapia, que com a emissão de radiação, consegue deslocar elétrons e, com isso, alterar algumas células, matando, por exemplo, as células tumorais. Podemos ver também um avanço tecnológico através da medicina nuclear, com diversos exames diagnósticos, diversos diagnósticos realizados através dos conceitos de medicina nuclear. Mas, lembrando que o corpo é formado por tecido, que esses tecidos são formados por células, que essas células têm uma série de componentes celulares, que têm as substâncias, que na verdade são moléculas, e que todas essas moléculas são associações de átomos, e que átomos era até então átomo de não divisível, era a menor porção sabida, mas depois soubemos que esses átomos, formados por prótons, nêutrons e elétrons, na verdade são muito mais divisíveis através dos conceitos que recentemente a física quântica tem nos trazido. Então nós já vimos que nós podemos curar através de manuseio do corpo, do tecido, das células, dos componentes celulares, das substâncias, das moléculas e do átomo. E agora temos que esses átomos são formados por elementos quânticos,
exemplo, os quarks, leptons e bósons, que constituem os prótons, nêutrons e elétrons, e que esses elementos da física quântica, se destacando o bóson de Higgs, nada mais é do que energia. A física quântica veio mostrar para a gente que o nosso corpo nada mais é do que energia. O bóson de Higgs, Peter Higgs sugere então a menor partícula sabida, que é o bóson de Higgs, que foi apelidada no mundo científico como partícula de Deus, nada mais é do que uma grande energia que vai atravessando o universo, ganhando massa, como um nadador que fica molhado ao nadar em uma piscina. Einstein já nos dizia isso em 1905, com a sua teoria da relatividade, onde energia é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. O que Einstein verdadeiramente nos dizia que tudo no mundo, da menor partícula até o maior planeta, é energia condensada, cristalizada, que toda massa é energia. Einstein nos dizia isso em 1905 e a física quântica está nos mostrando isso agora. Então, a física quântica, os elementos da física quântica compõem um átomo, que vão compor os aminoácidos, que vão compor as proteínas, que vão compor os componentes celulares, que vão formar as células, que vão formar os tecidos, que vão formar o nosso corpo. Nosso corpo, então, nada mais é do que uma energia condensada. E já sabemos atuar no corpo na sua forma macro, já sabemos atuar nos tecidos, já sabemos atuar nas proteínas, nos componentes celulares, já sabemos atuar, intervir, inclusive, no átomo. Será que o grande avanço tecnológico da medicina será atuar nos elementos quânticos? Quando a gente pensa em manuseio, sem ser através de todas as formas que já comentamos até aqui, temos que lembrar, obviamente, do manuseio do nosso corpo, da intervenção no nosso corpo por corrente elétrica. Muito antigo, sabemos do desfibrilador. O coração para em fibrilação ventricular, você dá uma carga elétrica naquele coração, uma carga com determinadas características, e você reverte aquela desarmonia que estava havendo na despolarização das células cardíacas e organiza novamente, e traz novamente, sai da fibrilação ventricular e traz novamente o paciente, por exemplo, no ritmo sinusal, aonde é o ritmo certo do coração. Isso através de uma corrente elétrica. O que o grande avanço da tecnologia é que você tem desfibriladores agora que seguem por drone, viajam a 100 km por hora e podem chegar na vítima, no paciente, em questão de minutos, que demoraria talvez muito mais tempo, um tempo de ouro, para a chegada de uma ambulância com a equipe médica. O que estamos vendo também, uma outra forma de manuseio, não é da corrente elétrica, mas sim uma estimulação magnética, que é bem diferente de eletricidade. Como, por exemplo, temos agora a estimulação magnética transcraniana repetitiva, aonde você vai, através de um equipamento que gera uma estimulação magnética, atuar no tecido cerebral. Se entrarmos numa ferramenta chamada PubMed para ver a evidência científica do uso de corrente magnética, na data que nós fizemos esse levantamento no PubMed, agora em julho de 2017, nós tínhamos 4.000 artigos, quando botando só esse nome no título, 4.000 artigos citando os benefícios dessa estimulação magnética no crânio. E se olharmos nesse retângulo à nossa direita, a evolução ano a ano das publicações desses artigos, podemos enxergar que a cada ano mais se estuda sobre a transmissão magnética, a estimulação magnética transcraniana. Então, agora que vimos que a tecnologia já chega numa intervenção magnética no tecido, podemos nos fazer uma pergunta. Será que a interferência magnética, será que uma onda magnética pode ser exclusivamente por equipamentos? Ou será que o corpo humano, como por exemplo, através das mãos, somos capazes de influenciar um corpo humano no outro corpo humano? E aí estaríamos falando da imposição das mãos. Isso, a imposição das mãos, que já existe na Bíblia em dezenas e dezenas de citações de cura, desde o Velho Testamento.
A mesma imposição das mãos que Allan Kardec, na codificação que faz do Espiritismo, os livros que publicou do Espiritismo em 1800 e pouco, a partir de 1800 e pouco, com o nome de passe espírita. A mesma imposição das mãos dos praticantes do Reiki, a mesma imposição das mãos que a Igreja Católica faz, principalmente na renovação carismática, a mesma imposição das mãos que as igrejas evangélicas e protestantes fazem nas orações e nas intercessões quando estão diante de um enfermo, de um sofredor, a mesma imposição das mãos que a igreja messiânica, através da oração, da prática do jorreio, a mesma imposição das mãos que a igreja do Santo dos Últimos Dias, os mormons, praticam, a mesma imposição das mãos que várias religiões afrodescendentes, como Umbanda e várias outras fazem, também no denominado Dão Passe. Então, será que essa imposição das mãos, que há muitos e muitos anos tem pessoas que praticam e possuem fé nessa interferência, será que isso tem por trás disso realmente alguma coisa científica? Será que existe, por exemplo, uma ação magnética? Será que aí verdadeiramente reside algum tipo de magnetismo influenciando na amenização, na cura? Magnetismo, esse mesmo magnetismo que nos presenteia com a aurora boreal, um fenômeno atmosférico de uma imagem linda, que é provocado por vários plasmas solares, ou seja, substâncias quânticas, elementos semimateriais que saem da estrela, do nosso Sol, e vêm em direção à Terra, mas não se choca verticalmente à Terra, desviado pelo campo magnético, que acaba tendo contato apenas nos polos terrestres, e por isso você tem o fenômeno da aurora boreal. Será que esse magnetismo que consegue nos brilhantar com essa imagem da aurora boreal, que consegue evitar que várias substâncias quânticas entrem em contato da Terra, que poderia às vezes até ser prejudicial, será que esse mesmo magnetismo pode interferir nas nossas células? Você tem papiro egípcio 3.000 anos antes de Cristo que já fala sobre: coloque sua mão sobre a dor e diga que a dor sai e ela vai para outro lugar. Na Idade Média você tinha os chamados tocadores. No século XVIII, Mesmer faz uma série de pesquisas sobre magnetismo. Você tem até algumas publicações aqui no Brasil que falam sobre magnetismo, sobre magnetizador. Precisamos lembrar que em todos os segmentos da sociedade, em todos os segmentos da medicina, nós temos charlatões. Nós temos pessoas que se aproveitam de forma equivocada do conhecimento, mas nem por isso todo conhecimento deve ser sinônimo de charlatanismo. Então, será que realmente existe alguma ação magnética, algum magnetismo que flui das nossas mãos? Será que conseguimos manusear fluidos semimateriais? Será que conseguimos manusear elementos quânticos? Se pensarmos no castelo de pedra, a menor partícula constituinte desse castelo é um bloco de pedra. E qual é a menor partícula constituinte do universo? A física quântica nos mostra isso. Podemos acreditar hoje que esses elementos quânticos são as menores partículas. Então, que a menor partícula do universo, na verdade, é uma energia que ganha massa. Mas algumas religiões já falavam isso há muito tempo. Muito antes de termos Einstein, nós temos o livro de Kardec, datado de 1800 e pouco, onde já falava que existia um fluido cósmico universal, que seria um fluido etéreo, que enche o espaço e penetra os corpos, que esse fluido é éter e é uma matéria cósmica primitiva, geradora do mundo e dos seres. Então, em 1800, Allan Kardec já citava que haveria uma matéria cósmica que geraria todos os mundos e todos os seres. E ele é fluido cósmico universal, ele é fluido porque ele cede a qualquer força, porque ele se molda ao ambiente que se coloca, porque ele está sujeito à potência de um pensamento inteligente, porque ele é suscetível de receber todas as modificações, porque ele é capaz de adquirir todas as propriedades, e ele é cósmico porque está espalhado por
todo o espaço infinito, formando seres e astros, e ele é universal, porque abrange todas as coisas, tem de tudo. E lá em 1857, nos livros kardecistas, dizia, olha, ainda não pode ser apreciado ou medida pelos sentidos humanos. Mas será que agora já podemos apreciar isso através dos fenômenos revelados pela física quântica? Nós já temos lá na Bíblia, desde o Eclesiastes, todo e todos se dirigem para o mesmo fim, tudo vem do pó e tudo retorna ao pó. No livro de Gênesis, pois da terra foste formado, porque tu és pó e ao pó da terra voltarás. Será então que quando analisamos o corpo humano, onde 72% é água, 14% é carbono, é hidrogênio e nitrogênio, o que nós estamos falando, o que a Bíblia realmente nos fala sobre o pó, não seria esse pó os elementos quânticos? Não seria esse pó, então, esse fluido cósmico universal? E sendo assim, se temos um fluido universal, se temos uma matéria quântica, ou uma coisa semimaterial, que nos constitui o corpo físico, será que além desse corpo físico, também constitui um corpo semimaterial que envolve o nosso espírito, que algumas religiões chamam de perispírito? Além desse corpo vital, que na verdade é um corpo de energia? E será que teremos cura através desses fluidos? Fluidos que poderiam vir através de magnetismo? E aí explicaríamos essa interferência desses fluidos no nosso corpo físico, passando por esses corpos semimateriais, por verdadeiros ductos dessa energia, descrito em diversas religiões como os centros de força, também chamado de chakra. Esses centros vitais, como por exemplo o centro que é denominado coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, seriam verdadeiros ductos dessa energia, dessa matéria, essa coisa semimaterial, quântica, esses elementos quânticos que atravessariam o universo, estaríamos imersos no nosso planeta nessas substâncias, e essas substâncias semimateriais, essas substâncias quânticas, de alguma maneira, são capazes de interferir em nosso corpo semimaterial e nosso corpo físico? Isso tudo através de uma lei de tração ou repulsão? Isso tudo através, por exemplo, de magnetismo? Então, o primeiro avanço não tecnológico que a tecnologia pode estar começando a nos provar seria que a medicina é capaz de amenizar ou curar através de transferência de fluidos? Será que o primeiro grande avanço não tecnológico, mas que a tecnologia vai nos evidenciar, é que os elementos quânticos também podem vir a interferir no nosso corpo físico? E que esse elemento quântico, então, é um fluido cósmico universal, é uma energia semimaterial? E isso tudo através do magnetismo, podemos fazer atração ou repulsão dessas substâncias. E o segundo grande avanço não tecnológico, que vai amenizar ou curar o nosso corpo, é então saber usar isso através do magnetismo, como por exemplo, se nós imaginarmos nas fibras nervosas da dor, que você tem vários medicamentos que vão atuar nessas fibras nervosas, porque esses medicamentos são ligantes que vão abrir e fechar receptores. Será que através do magnetismo conseguimos atuar sobre o sistema nervoso do mesmo modo que certas substâncias, abrindo e fechando esses receptores? E aí a imposição das mãos seria o instrumento mais democrático do auxílio ao próximo? E já dizia Pedro na Bíblia, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso eu te dou. E em nome de Jesus Cristo, Nazareno, levanta-te e anda. E a imposição das mãos, então, seria uma forma de transmissão desses fluidos magnéticos, desses fluidos quânticos, desse fluido cósmico universal, potencializada ou ao menos permitida por representantes divinos, que dependendo da religião você vai chamar esse representante divino de Espírito Santo, de anjo, de santo, de espírito evoluído, de Deus, não importa a sua religião. De alguma maneira você acredita que é potencializado ou ao menos permitido por esses seres superiores essa transmissão de fluidos, desse fluido quântico, desse fluido cósmico universal?
transmissão de fluidos magnéticos. E o pensamento e a vontade são para esses seres superiores o que é a mão para o homem, porque o pensamento imprime aos fluidos direção, os aglomeram, combinam ou dispersam, e quem sabe nós, seres inferiores aqui encarnados, também através do nosso pensamento e vontade, não podemos fazer com esses fluidos semimateriais o que a mão faz com o barro? Imprimir direção, aglomerar, combinar ou dispersar através do pensamento e da vontade. Se olharmos lá naquela ferramenta do PubMed sobre a prática do Reiki, auxiliando na cura, os efeitos da prática do Reiki em cima do doente, já vamos encontrar também quase uma centena de artigos, só colocando a palavra Reiki no título. E se pensarmos no efeito da prece, na intervenção da prece num sofredor, num doente, também você vai ter quase uma centena de artigos lá no PubMed. Também no Cielo você vai encontrar artigos falando sobre a influência da prece, da oração, da reza. Será então que o terceiro grande avanço não tecnológico da medicina vai ser que precisamos valorizar e formar melhor a nossa mente, valorizar a nossa educação, valorizar o desenvolvimento moral, ético, científico e espiritual, porque esses pensamentos, sentimento e vontade vão influenciar completamente na saúde física do indivíduo. Porque toda vez que temos um pensamento, ele recruta um sentimento, e toda vez que temos um sentimento, ele recruta uma vontade. Exemplo, se eu pensar aqui agora rapidamente em uma filha, vai me gerar um sentimento de saudade, que vai me gerar uma vontade, uma ação de estar com ela. E quando um altera, o outro se modifica. Toda vez que eu tenho um pensamento, ele recruta um sentimento, que recruta uma vontade. Se eu tenho um sentimento que não é nobre, ele também vai modificar meu pensamento, também vai alterar a minha vontade ou minha ação. Então, esse conjunto, pensamento, sentimento e vontade, que um influencia o outro, será que é o grande espiral evolutivo da sociedade? Elevar o nosso pensamento para recrutar sentimentos mais nobres e direcionando a nossa vontade para coisas mais nobres, como, por exemplo, a prática da caridade? Será que esse conjunto, pensamento, sentimento e vontade, por exemplo, se eu tenho um pensamento mais nobre, tendo um sentimento mais nobre, eu vou ter uma vontade na prática de comer apenas o necessário, mente sã, corpo são, e não vou me intoxicar, me envenenar de tantas coisas inúteis, desnecessárias e prejudiciais que a gente come? Será que educando o pensamento, o sentimento, vai me direcionar uma vontade, uma disciplina da prática do exercício físico, que sabemos absolutamente protetor da saúde? Será que educando o pensamento e o sentimento, vamos direcionar então a vontade na prática de comprar e reter apenas o necessário e acabando com todas as compulsões e todos os consumos que são extremamente prejudiciais ao corpo e à sociedade? Mente sadia é corpo sadio, sociedade sadia. Será então que ciência e religião irão finalmente se encontrar? Será que o Bóson de Higgs é um pilar desse encontro? Será que a saúde pública vai realmente focar no cuidado do pensamento para que possamos educar o nosso sentimento e termos as vontades corretas? Será que sair desse mundo material e entrar nesse mundo semimaterial, esse mundo quântico, onde estamos falando de energia, onde estamos falando da possibilidade de campos magnéticos, que várias religiões descreviam como campo áurico? Será que entrar nesse mundo semimaterial, onde vamos falar sobre o manuseio de fluidos, que poderão ser positivos ou negativos, em relação às consequências que geram em nosso sentimento, com a consequência que gera em nosso pensamento, com a consequência que gera em nosso corpo físico, e que sai então na existência de um corpo semimaterial, um perispírito, como algumas religiões denominam? Não estamos falando em substituição da medicina atual. Estamos falando em adicionar ao tratamento médico a prece, a oração, a reza, ao cuidar do pensamento, ao cuidar do sentimento, a imposição das mãos transmitindo os bons fluidos. Será que esse será o grande avanço da medicina? Se medicina é prevenir, e um bom pensamento e um bom sentimento vai nos ajudar a prevenir.
Se medicina é curar ou atenuar as doenças e utilizar tudo que a tecnologia trouxe, adicionando novos conceitos e comprovando aquilo que muitos seguidores de diversas religiões, ou mesmo ateus, mas seguidores do magnetismo, acreditam na interferência dos seres humanos um sobre o outro através da imposição das mãos, da transmissão de energia. Será que isso vai nos ajudar também no processo de cura e atenuar as doenças? E assim, também, cuidando do pensamento, cuidando do sentimento, vamos promover a saúde? Será que esse é o grande avanço da medicina para esse século? São esses, então, os avanços não tecnológicos da medicina que a tecnologia poderá vir a nos provar.